Olá, bagacinha! Sejam bem-vindos ao canal Prof. de Giovanni para a gente discutir um pouquinho sobre a geograficidade. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa as notificações para ficar sempre por dentro das novidades e deixa seu comentário com sugestões, dúvidas, críticas sobre o conteúdo de geografia. E segue a gente lá nas redes sociais. Beijo do Woody, bora pra aula! Ei, bagacinhas! Vamos continuar nossos estudos então no capítulo 6. Ainda sobre Brasil urbano, essa é a parte 2 dos nossos estudos. Nós vamos analisar hoje as funções específicas das cidades, página 219. Ao longo do tempo, as funções desenvolvidas nas cidades se acumularam. Com o processo industrial, as cidades passaram a abrigar também as fábricas, que desempenhavam um papel muito importante no processo de urbanização dentro do território brasileiro. Mas, além disso, muitas delas passaram a se especializar em determinadas áreas ou em determinadas atividades, que promovem o seu crescimento, seu desenvolvimento populacional e principalmente econômico. Esse é o foco dos nossos estudos orientados de hoje, sobre as principais funções mais específicas das cidades que nós temos aqui no Brasil, por exemplo. O principal grupo de cidades que nós vamos analisar são as cidades com função política. Essas cidades são aquelas que centralizam as atividades administrativas no contexto regional ou no contexto nacional. Entre as principais, nós temos exemplos capitais estaduais, que se encontram as sedes legislativas e executivas dos estados brasileiros, e a capital federal, que centraliza as funções administrativas federais. Aqui nós temos na fotografia o Palácio do Planalto. Lindo de se ver, não é? Pois é, Brasília foi construída única e exclusivamente para ser uma cidade com função política, para ser a sede do Brasil. E nós temos outras cidades também como exemplo, como Washington, nos Estados Unidos. Ela também é uma cidade que foi fundada para ser a capital dos Estados Unidos da América. Temos também cidades com funções religiosas. A religião é um dos aspectos da nossa cultura e tem grande importância na dimensão social e da formação do nosso território nacional. Boa parte dos territórios brasileiros deve a sua ocupação a missões religiosas históricas. No entanto, algumas cidades ainda se destacam com suas atividades religiosas que contribuem de uma maneira significativa para a economia local. Entre as cidades com funções religiosas, é possível a gente destacar aquelas que apresentam atividades com base em religião, que é bem constante, ou seja, que recebem pessoas durante todo o ano, como é o caso de Aparecida, a sede da Padroeira do Brasil, que é Nossa Senhora Aparecida, a cidade de Trindade, em Goiânia, são aquelas com uma função religiosa sazonal, durante um período de festividade, ou mesmo um dia santo específico, como é o caso de Juazeiro do Norte, no Ceará, que durante os meses de janeiro, fevereiro e março recebe muitos visitantes para festividades, as romarias de São Sebastião, de Nossa Senhora das Candeias e o aniversário de nascimento do Padre Cícero, que ele só é beatificado, ele não é canonizado, ele não é santo, mas para o povo do Nordeste ele é um grande padrinho, né? Nós temos algumas cidades, como é o caso de Aparecida do Norte, que até pessoas de outras religiões vão conhecer, pela arquitetura, pelo comércio, porque é uma cidade muito bonita. E haja vista um outro exemplo, que é Roma, a sede da Igreja Católica. Mesmo quem não é católico, se for a Roma, tem que ver o Papa, tem que assistir uma missa do Papa. Então são cidades que a religião fundou e que elas se tornaram ícones dessas religiões, mas também com base na religiosidade, elas conseguem movimentar o turismo, por exemplo, local. Temos cidades com função agrícola. No Brasil tem cidades com essa função, né? Cidades que se formaram com base na produção agropecuária e ainda apresentam as suas bases de produção nesse setor. Apesar dos produtos das cidades com uma função serem provenientes do meio rural, atividades auxiliares ou complementares, como beneficiar a produção, né, a venda de maquinário, insumos e até comercializar a produção, são realizadas em áreas urbanas, mas são áreas urbanas que nasceram para atender o meio rural. O modelo agrícola moderno na agroindústria é um grande exemplo da atividade econômica que impulsionou esse tipo de função para as cidades. Se a gente for analisar por essa ótica, as cidades aqui da nossa região, todas elas nasceram com essa função agrícola, mas ao mesmo tempo é logística, porque afinal de contas nós temos a linha do trem que passava aqui. E em cada parada do trem formou-se algumas comunidades e acabaram virando as cidades.
Nós temos o exemplo da cidade de Olambra, localizada no estado de São Paulo. Ela é conhecida como a cidade brasileira com a maior produção de flores, é a capital das flores. E olha que charme que é a cidade. E temos cidades com função turística, porque o turismo é um importante ponto para o desenvolvimento econômico em diversas cidades, ainda mais naquelas que apresentam algum atrativo natural ou um atrativo construído. Em geral, as cidades turísticas apresentam grande circulação de pessoas que se deslocam para esses locais por diversos motivos e geram renda nas cidades. As cidades com função turística, elas podem se localizar nas regiões costeiras, com muitos municípios do litoral aqui do nosso país. Mas nós também temos outras cidades que não é só focada no turismo do mar, né, para ver o mar. Cidades brasileiras com funções assim é o caso de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que tem um turismo de inverno naquela região. Aqui pertinho, né, na Serra do Caparaó, nós vamos ter, tanto aqui em Minas quanto no Espírito Santo, cidades que também exploram isso, como é o caso de Dores do Rio Preto, ou Alto Caparaó. E nós temos aqui essa imagem linda, exuberante da Foz do Iguaçu, que fica no Paraná, que devido às cataratas da fronteira entre Brasil e Argentina, formam esse espetáculo da natureza. Mas vamos ter outras funções relacionadas às cidades. Outras funções em relação às suas atividades econômicas, né? Algumas cidades apresentam funções ligadas às atividades de extração de minérios, como é o caso de Ourilândia do Norte, no Pará, que só o nome da cidade já dá para perceber que eles exploram muito ouro naquela região. Fica lá na Serra dos Carajás. Ou de atividades que sejam militares, como é o caso de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade que fica um forte de Santa Maria para proteção na entrada do Brasil. Há também com cidades que predominam cidades portuárias, né, com atividades portuárias, como é o caso de Santos, Ubu, entre outras cidades com outras diversas funções. Se a gente for analisar, a nossa cidade, por exemplo, ela tem várias funções de logística, envolvimento com a agricultura, ponto estratégico para ir de um estado para o outro, afinal de contas, Carangola está numa bifurcação de 3 estados. Então, hoje, várias cidades têm muitas funções, mas ainda assim tem cidades com funções específicas. Vamos analisar o Rio de Janeiro, por exemplo. A cidade do Rio de Janeiro ela é portuária, ela é militar, porque nós temos a Baía de Guanabara, então ela é um ponto estratégico militar muito importante, comercial, por causa do Porto do Rio de Janeiro. Nós temos de turismo, porque as pessoas vão muito para lá, independente que seja sazonal ou não, só carnaval ou só verão, durante o ano inteiro. É natural, a Floresta de Tijuca, por exemplo, é um ponto muito interessante para as pessoas irem conhecer. Então, algumas cidades têm multifunções, né? E é um centro comercial importante para a indústria aqui do Sudeste. Então, as cidades elas têm multifunções, mas algumas ainda têm funções bem específicas, como nós vimos hoje. E vamos fazer atividade? Muito bem. Lembrando, a atividade que eu vou passar hoje para vocês, vocês vão entregar para mim no dia 27, semana que vem, entre as 7 da manhã e meio-dia. Eu sei que às vezes vocês fazem e ficam com pressa de me mandar logo, mas vamos mandar todo mundo no mesmo dia, porque eu consigo organizar minha listinha do ok aqui de uma forma bem mais fácil para vocês e para mim. Outra coisa, é ainda sobre o capítulo 6, o módulo 37 e 38, surgimento das cidades brasileiras. Está lá na aba de exercícios de aplicação, na página 44. Vocês vão fazer o número 1 e o número 2. Por hoje é isso, meninos. Até semana que vem. Se cuidem, fiquem bem. Eu tô com muita saudade de vocês, mas por enquanto a gente tem que manter esse isolamento social, não é mesmo? Beijo para vocês, amo mais que Milton Santos e até semana que vem.